Romanos, capítulo 8, versículo 15. Eu vou falar sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Todo mundo achou? Então vamos lá. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Um grande erro, conforme sinaliza o Martin Lloyd Jones na exposição sobre a carta aos Romanos, é você atribuir esse espírito de escravidão ao diabo e o espírito de adoção ao Espírito Santo, como se fossem dois espíritos operando obras diametralmente opostas que não se complementam. Mas não é isso o que o texto está dizendo. Porque o mesmo espírito que produz o espírito de escravidão é o espírito que produz o espírito de adoção. Então veja o que o texto declara. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Portanto, o apóstolo Paulo está falando sobre uma experiência pela qual aquelas pessoas haviam passado. Elas receberam, num ponto de suas vidas, o que o apóstolo Paulo chama de um espírito de escravidão. Por que é um espírito de escravidão? Porque é um espírito que gera temor. É um espírito que produz aquela insegurança, aquele medo, aquele pavor que caracteriza a vida de um escravo. Concordo inteiramente com Martin Lloyd Jones quando ele declara que esse espírito de escravidão, ele é sempre anterior à chegada do espírito de adoção. Ninguém passa pela experiência de receber o espírito de adoção sem ter passado pela experiência de receber o espírito de escravidão. Esse espírito de escravidão, ele, presta atenção, não é universal. Porque nem todos os seres humanos estão neste momento passando pela experiência do espírito de escravidão, daquele temor causado pela lei. A lei, quando aplicada pelo Espírito Santo no coração de um homem ou de uma mulher, produz esse espírito de escravidão que vem sempre acompanhado de temor. Então, essa é uma operação inicial do Espírito Santo, mediante a qual o Espírito prepara o coração do ser humano para receber o Evangelho. Isso pode durar horas, dias, meses e até mesmo anos. É um período em que o Espírito Santo está lidando com o ser humano. E o que caracteriza este período? O Espírito Santo desperta a consciência desta pessoa. Faz com que ela perceba o fato de que há alguma coisa errada com o planeta. Que esse é um planeta que se encontra em rebelião. Esse espírito, portanto, leva essa pessoa a compreender o fato de que ela faz parte dessa rebelião. Mas muito mais do que isso. O espírito leva essa pessoa a se ver de acordo com a lei pela primeira vez na sua vida. Ela se examina à luz da lei, mas ela não apenas toma consciência de quem ela é mediante a obra do Espírito Santo, pela qual ele aplica a lei no coração do homem. Essa pessoa também é levada a experimentar os terrores do contato com as ameaças que a lei faz àqueles que não se submetem à vontade de Deus, revelada de uma forma toda especial nos 10 mandamentos. Então, esse é um espírito que costuma estar presente de uma forma ampla em períodos de avivamento, nos quais uma grande desordem pode se estabelecer na vida da igreja, com várias pessoas ao mesmo tempo, demonstrando uma grande inquietação de alma com respeito ao destino eterno de suas vidas. Então, é um espírito de escravidão que gera temor, que faz, portanto, com que pessoas se angustiem
pelo destino eterno de suas vidas e procurem Jesus Cristo como redenção. Então, daí a importância dos pregadores pregarem a lei e se colocarem nas mãos de Deus para que esta operação inicial do Espírito Santo produza esse efeito desejado, que é um temor. Esse temor aqui não é o temor que leva a pessoa para o suicídio, não é o temor que leva a pessoa a perder por completo a esperança. Pode até, num período desta obra do Espírito Santo, esta pessoa temer morrer sem salvação. Numa pregação sobre esse versículo, o Martin Lloyd Jones traz à memória o caso de John Bunyan. John Bunyan conta, que o autor do livro Peregrino, que ele ficou 18 meses com o espírito de escravidão. 18 meses numa angústia de alma pavorosa. Ele chegou ao ponto de dizer que ele invejava os cães, os gatos, os cavalos, pelo fato desses animais não estarem expostos a perecerem no inferno, tal como ele temia que acontecesse com a sua vida. Então, esse espírito de escravidão representa uma obra do Espírito Santo, veja só, mediante a qual a pregação sobre a lei leva as pessoas a se desesperarem por Cristo, a ansiarem por Cristo, a desejarem redenção em Cristo. Olha, tenho para mim que é a falta desse sentimento, dessa experiência como experiência que antecede a decisão de uma pessoa se tornar membro de uma igreja, o fato de nós termos tanta gente que não revela o caráter de Cristo em sua vida, apesar de ser membro de igreja. Porque uma coisa é você se dirigir a Cristo na condição de um infeliz que procura em Cristo felicidade. Um infeliz que procura Cristo em busca de felicidade, ele vai se comportar, vai responder o Evangelho de uma determinada maneira, mas diametralmente oposta à forma como alguém que um dia se viu como criminoso e correu para Cristo em busca de perdão. O que o Novo Testamento inteiro ensina é que não há redenção sem essa experiência de perdição moral, que leva o homem a buscar a Cristo, não como um infeliz busca alguém que pode lhe oferecer felicidade, mas como um pecador que busca Cristo procurando encontrar perdão. Então, esse espírito de escravidão, ele antecede a chegada do espírito de adoção. O espírito de adoção, ele se manifesta naquele exato momento em que, após o espírito de escravidão ter operado esta obra que leva o ser humano a desesperar pela sua própria vida, sabe? Clamar por Cristo. Ao clamar por Cristo e encontrar em Jesus Cristo redenção, vem esse espírito de adoção que faz com que esta pessoa viva uma experiência radicalmente oposta à daquela que viveu, ou uma experiência diametralmente oposta àquela que viveu quando recebeu o espírito de escravidão. No espírito de escravidão havia tormento, pânico diante da lei, verdadeiro terror de morrer sem salvação. O espírito de adoção é o espírito do aconchego. O espírito de adoção é o espírito de perdão de pecados. O espírito de adoção é aquele que o certifica que Deus não é mais o seu juiz, é o seu pai. O espírito de adoção é aquele que subitamente faz com que você não tema mais o diabo, não tema mais o inferno, não tema mais o juízo final, não tema mais a sua consciência, a lei. Você está livre porque você se sente adotado, você se sente filho e filha de Deus. Mas isso numa tal extensão, diz o apóstolo Paulo, que você é levado a clamar. O verbo é muito interessante no grego, porque no grego o verbo significa falar em voz alta. Não que você tenha que literalmente falar em voz alta, mas é um grito, fruto de uma certeza, de uma convicção.
o espírito de adoção veio sobre a vida dessa pessoa e ela é tomada de tamanha certeza que é amada por Deus, que chama o Deus Todo-Poderoso de Pai. Tu és o meu Pai. Abba, Pai. Abba é a palavra que qualquer menino na Palestina dos dias de Jesus usava dentro de casa para se dirigir ao seu pai. E Jesus está dizendo, portanto, que o Evangelho opera dessa maneira. O Evangelho faz com que o espírito de escravidão dê lugar ao espírito de adoção. Sai, portanto, o temor da lei e entra a segurança evangélica. E que leva, portanto, o que se sentiu amado, o que recebeu o abraço de Deus, o que passou a ter consciência do perdão dos seus pecados, a chamar Deus da forma mais íntima que uma pessoa pode se aproximar do seu Criador. É assim, sabe? É assim. E Deus quer que nós o vejamos desta maneira. Ontem, por exemplo, eu estava em casa, talvez já pensando na semana, em viagem, em tantos compromissos, em cidades diferentes, para auditórios diferentes. E eu não sei se foi por causa disso, mas me bateu um cansaço, que eu deitei no chão. Eu deitei no chão, fiquei no assoalho, peguei uma almofada, botei na minha cabeça e fiquei ali pedindo força. E eu precisava me levantar dali para orar, para preparar o sermão de hoje de manhã. Precisava me preparar para o sermão da noite, para me preparar para o domingo, mas completamente exausto. Até que entra aquela menininha ali, onde eu estava deitado, e me pede para armar a cabana das bonecas dela. Então, só que não houve a mínima chance de dizer não. Ela falou, papai, desce agora para armar a minha cabaninha. E fui eu lá, tendo que ler manual, sabe, tendo que me agachar, fincar uma vareta na outra e montar a barraca. Por quê? Porque quem entrou no meu quarto, onde eu estava deitado, quase pedindo soro, quase que pedindo balão de oxigênio, quem entrou é minha filha. Minha filha. Ela entrou, portanto, movida por esse espírito de adoção. Ela entrou se dirigindo a mim de uma forma distinta daquela que a maior parte das pessoas que se relacionam comigo, com exceção dos outros 2 filhos, sabe, se dirige a mim. Sabe? Eu sou pai. Papai, pode descer comigo para montar a cabana da minha boneca? Não tive como dizer não. E é isso que Jesus está dizendo que o Espírito Santo faz. É o espírito de adoção. O espírito de adoção vem sobre sua vida e o leva a de forma íntima, é do fundo do coração. Aqui não é que você leu um manual de teologia e você aprendeu, por exemplo, com a Confissão de Westminster, a como orar de modo calvinista. Não é isso. Aqui está falando de uma coisa visceral, é algo que vem de dentro, vem do fundo do coração. Você está tão certo que é amado, que você não chama mais o Todo-Poderoso de Todo-Poderoso. Você não chama mais o Criador de Criador dos céus e da terra. Ele é agora o seu Pai. E você se dirige a Ele gritando uma confiança filial. Abba, Pai. Agora, acontece que, preste atenção aqui, eu vou concluir. Acontece o seguinte, que depois dessa experiência, nós podemos passar por crises de desânimo. Essas crises de desânimo, de dúvida com relação à nossa filiação, Martin Lloyd Jones é da opinião que não há nada que mais o adversário tencione fazer na sua e na minha vida, mais até mesmo de nos levar ao pecado, do que roubar a nossa segurança de salvação. Se ele roubar a nossa segurança de salvação, roubou a nossa alegria, roubou a nossa espontaneidade, roubou a nossa felicidade, roubou aquilo que nos torna ousados, aquilo que nos faz orar, aquilo que nos faz viver de modo desinibido diante dos homens e, de certa forma, com santo temor, eu diria, até mesmo na presença de Deus, porque é essa certeza de salvação que nos faz entrar com ousadia na presença de Deus. Mas o que acontece é o seguinte, depois da conversão, você tem que lidar com o que resta do pecado ainda no seu corpo. A Bíblia declara que, embora nós tenhamos sido regenerados, o nosso corpo ainda tenta ditar o nosso comportamento. Tudo que esse corpo tenciona fazer em razão do pecado ainda habitar nele, é assumir o controle da nossa vida, fazendo com que a razão se submeta
aos instintos, levando, portanto, a nossa natureza regenerada a se dedicar ao cumprimento dos prazeres do corpo, quando esses prazeres se tornem compatíveis com o amor. Então, nessas horas, ocorrem quedas, ocorrem tropeços, podem ocorrer tentações severas, e a tal ponto que você passa a duvidar da sua salvação. Por exemplo, você percebe que não é de provocar pessoas, mas estranhamente você observa que não sabe reagir muito bem às ofensas. Em não poucas ocasiões, se pega tendo um comportamento que o faz ficar surpreso consigo mesmo. E aí, então, o seu ânimo vai lá embaixo. E o adversário, ele se faz valer dessas crises, desses tropeços, desses desencontros, desses desacertos, para tentar convencer a você e a mim de que nós não nascemos de novo, de que nós não somos filhos de Deus, e que a própria ideia de que nós nascemos de novo já é uma blasfêmia. Então, isso faz com que ocorra esse exercício de alma descrito pelo verso 16, o último versículo da noite. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, vem a lei e o confronta. Você, por exemplo, lê um livro como A Imitação de Cristo. Se você quer se desesperar por Cristo, cair de joelhos e clamar por salvação, leia de cabo a rabo A Imitação de Cristo. Eu não conheço livro mais humilhante do que esse. Ele o faz cair de joelhos. Então, ou então, leia o Sermão da Montanha. Leia as bem-aventuranças. É difícil entender como que uma pessoa pode ler o Sermão da Montanha e não ser tomada também por essa convicção de que, se tiver que ser salva, vai ser através do sangue de Jesus Cristo. Pois bem, nessas horas em que, lendo um livro, ouvindo uma pregação, ou então diante de uma tentação muito forte que nos acometeu, nessas horas o que acontece? O nosso espírito tenta sair em busca da certeza da nossa redenção. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O nosso espírito testifica. O nosso espírito procura, portanto, testemunhar. De que maneira? De maneira que a consciência acusada não prevaleça, roubando a paz, roubando a alegria, roubando a certeza da salvação. Estou sendo claro? Então, há um testemunho que eu dou. Como que esse testemunho funciona? Funciona de duas formas. Há dois diálogos que você pode manter consigo mesmo para saber que foi salvo. Então, vem a tentação, vem o momento do desânimo, do desespero. Você vai entrar no avião. E aí vem uma ideia, será que eu nasci de novo? Será que se esse avião despencar, eu morrerei com Cristo em santa paz e comunhão e serei introduzido pelos portões da Nova Jerusalém? Então, nessas horas, invariavelmente, o crente se dedica a dois exercícios mentais, que o apóstolo Paulo chama aqui de o Espírito testificando. Um exercício mental é o seguinte: ora, a Bíblia ensina que todo aquele que crê em Jesus Cristo foi salvo. Eu creio em Jesus Cristo. Então, eu nasci de novo. Eu sou um filho de Deus. Esse é um raciocínio. Você pode argumentar dessa maneira. É legítimo, porque a Bíblia promete que quem se arrependeu e creu, foi salvo. E se você, portanto, pode dizer que passou por essa experiência espetacular de transformação, você se converteu, que você se voltou para Deus em arrependimento e fé, você pode dizer para si mesmo: olha, é claro que eu sou filho de Deus, porque eu estou diante de uma palavra, eu estou diante de uma promessa, sabe? E essa promessa, portanto, se dirige a mim, uma vez que eu me arrependi e criei em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um segundo diálogo que você pode manter consigo mesmo é mediante a apresentação para si mesmo do fruto do Espírito em sua vida. A Bíblia diz que o nascido de novo evidencia as marcas do novo nascimento na sua conduta diária. Pelo fruto se conhece a árvore. Então vamos pensar aqui em alguns frutos. Oração. Amar os irmãos na fé, amar a igreja. Investir recursos financeiros na igreja, visando a promoção da obra missionária.
O que mais? Domínio próprio. Você percebe que você é uma pessoa hoje muito mais controlada, que você consegue exercer um domínio sobre o seu temperamento que não conseguia exercer no passado. São duas formas de diálogo. Agora, acontece que nessas horas você pode se sentir num tribunal. Lá está você se defendendo, então falando das suas intenções, mostrando o seu currículo de boas obras, sentimentos que você não teria caso não fosse cristão, e também dizer para si mesmo, diante dos seus acusadores, que você creu em Cristo e que, portanto, você foi salvo. Agora, acontece que os argumentos daquele que se opõe a você podem ser tão poderosos a ponto de você se sentir novamente sob o espírito de escravidão. O que essa passagem está querendo dizer é que a intenção do mundo espiritual das trevas é nos trazer de volta para o espírito de escravidão. Porque o espírito de adoção gera alegria. O espírito de adoção faz com que você se torne uma testemunha ousada de Jesus Cristo. E a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós conseguimos nas lutas da vida manter essa alegria no Espírito Santo, pelo menos a paz no Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas da eficácia do Evangelho. E o adversário não quer sofrer uma derrota numa área tão crucial. Então a sua intenção é nos trazer de volta para o espírito de escravidão. Como que ele faz? Apresentando a lei a você e a mim. E mostrando, portanto, que à luz dos 10 mandamentos não há sinal nenhum de que nós nascemos de novo. Que simplesmente nós somos um engodo, que nós somos uns hipócritas, que não há esperança para as nossas vidas. Essa batalha, prestem atenção, o que eu vou lhes dizer agora é testemunho dos cristãos ao longo de 2000 anos de história do cristianismo. Se vocês pegarem as grandes biografias dos grandes servos de Deus, vocês verão eles testemunhando de um período de pavorosa sequidão em suas vidas. Vocês vão encontrar esses homens dizendo, olha, eu tinha um ministério frutífero, eu era um bom expositor da palavra de Deus, eu era assíduo nos compromissos com a igreja de Jesus Cristo, contudo, eu não tinha essa alegria. Contudo, eu não tinha esse regozijo. Contudo, eu não tinha esta paz. E vivia, portanto, uma vida do ponto de vista da minha segurança de salvação profundamente ciclotímica. Em alguns momentos me sentindo amado, mas bastava vir a mais leve tentação que eu perdia de vista a minha redenção e voltava, portanto, a sentir os efeitos do antigo espírito de escravidão. É aí que o apóstolo Paulo descreve um milagre que pode ocorrer na sua e na minha vida em meio a esses ataques espirituais que nós sofremos, que tem como objetivo, repito, nos levar de volta ao espírito de escravidão. O que o apóstolo Paulo diz que pode acontecer? Em meio a esses ataques do diabo, em meio ao seu diálogo com a lei. Na verdade, a linguagem aqui nos remete para um tribunal. Está você diante do juiz. Testemunhas se levantam de todos os lados, o acusando e dizendo que você é réu, que você é condenado, que não há esperança para você, que sua vida é uma ilusão do início ao fim, que seu cristianismo é um cristianismo de fachada. E aí então, subitamente, aparece uma testemunha idônea. Uma testemunha sobre cuja integridade não há nenhuma dúvida. E cujo testemunho é eloquente. O apóstolo Paulo chama de Espírito Santo. O Espírito Santo vem, produz a mais profunda certeza que uma pessoa pode ter nesta vida de que ela nasceu de novo. E aí você passa a ter, portanto, 2 testemunhos. Olha o que ele diz. O Espírito testifica com o nosso espírito. Não é o Espírito testifica no nosso espírito. São 2 espíritos, um com E minúsculo e o outro com E maiúsculo. Um espírito testifica, que é o meu. Eu estou testemunhando da minha salvação, eu estou me defendendo.
Eu estou dizendo que as acusações não são justas porque Jesus me lavou com o seu sangue. Eu estou dizendo que eu não teria participado de 2 cultos no domingo se não fosse o amor de Deus presente no meu coração, amor pela sua causa, pela sua igreja. E eu estou dizendo que eu tenho comportamentos no meu trabalho, eu tenho comportamentos dentro de casa que são inexplicáveis, exceto pelo fato do Espírito Santo operar na minha vida e eu ter nascido de novo. Mas aí vem o adversário, e o adversário traz com todas as cores os seus defeitos, os seus erros, as suas fraquezas, as suas tentações. E no meio desse conflito, em que você não consegue ter descanso, em que não há paz, não há alegria, vem o Espírito Santo e se coloca ao lado do seu espírito, endossando o que você está dizendo, testemunhando no tribunal da sua consciência que você é filho de Deus e eliminando toda dúvida. O que eu quero lhes dizer é que não há mínima dúvida que essa experiência tem que ser buscada. Que você não deveria dar descanso a si mesmo enquanto não ouvir esse testemunho místico. Isso aqui é uma experiência mística. Aqui nós estamos diante do misticismo cristão. Misticismo baseado nas Sagradas Escrituras. Você não deveria dar descanso a si mesmo enquanto não testemunhasse essa obra do Espírito Santo, tirando toda a dúvida da sua cabeça. E fazendo com que você se sinta amado e o espírito de adoção sobrepuje o espírito de escravidão. De maneira que você não se veja como um escravo diante de um senhor inconstante, imprevisível, implacável, caprichoso, mas sim como um filho diante de um pai. Martin Lloyd Jones, vou mencionar aqui autores que talvez você não conheça, mas são profundamente conhecidos do mundo da teologia. John Owen, John Preston, de certa forma, o grande pregador batista Charles Spurgeon, Thomas Goodwin, John Flavel, todos eles são unânimes em dizer que é possível você ser crente e não ter esse testemunho do Espírito. Que é possível você ser crente e não ter certeza da salvação. É possível você ser crente, você ser amado, você ser filho, mas se arrastar pela vida, sem experimentar aquela estabilidade espiritual, fruto da segurança da redenção. O que todos esses homens diziam que os membros de suas igrejas, aqueles para os quais escreviam seus livros e dirigiam seus sermões, o que estes deveriam fazer? Buscar o batismo com o Espírito Santo. Eles costumavam dizer que isso aqui é sinônimo de batismo com o Espírito Santo ou de selo com o Espírito Santo. Olhem, que eu estou falando do melhor da tradição calvinista. Se é a mesma coisa, Gregório, que eu fosse lá no seu consultório e você, ao me submeter a algum procedimento, disser o seguinte: Antônio, pode ficar tranquilo, porque em todos os congressos, no que há de mais importante, no que tem sido dito sobre o mundo da odontologia, eu estou aplicando no tratamento que estou ministrando a você. E o que eu estou dizendo para vocês é que eu não estou trazendo uma doutrina nova. No mundo calvinista, não falta pregador, teólogo renomado, homens que marcaram a história da igreja para dizer o seguinte: é possível você ser crente e não ter o selo. É possível você ser crente e não ter esse testemunho. É possível você ser crente e deixar o adversário de sua alma viver a espezinhá-lo, a fazer com que você não viva o presente por conta da culpa do passado. Então, os puritanos diziam que há 3 formas de você saber que é crente. Eles chamavam a primeira de silogismo lógico. Uma premissa. Há uma premissa, por isso um silogismo. A Bíblia ensina que todo aquele que crê em Jesus Cristo foi salvo. Eu creio em Jesus Cristo, logo fui salvo. Silogismo lógico. Em seguida, os puritanos costumavam dizer que há uma segunda e mais profunda maneira de você saber que foi salvo, que é o silogismo prático. A Bíblia ensina que os que nasceram de novo manifestam o fruto do Espírito Santo em sua vida. Ora, eu manifesto o fruto do Espírito Santo na minha vida, logo eu fui salvo. Mas há uma terceira e
para todos esses teólogos, a mais profunda certeza, o mais profundo nível de segurança de salvação que você pode alcançar nessa vida, que é o selo do Espírito Santo, que é o testemunho interno do Espírito Santo, que é o Espírito testificando com o teu espírito que você é filho de Deus. Não é o Espírito testificando no teu espírito, é o Espírito juntamente com o teu espírito, no tribunal da sua consciência, dizendo que você foi lavado pelo sangue de Jesus, que seu nome está escrito no livro da vida, e que você não deve se ver como bastardo, porque você é amado, muito conhecido no céu, o seu nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor, e até os cabelos da cabeça estão contados, todos, porque você o ama. Então, Martin Lloyd Jones, numa série de pregações sobre essa passagem, diz a seguinte coisa: o grande erro dos calvinistas é dizer que você deve tomar isso pela fé. Dizer que tem pela fé e dizer que essa obra do Espírito Santo não é experimental. Martin Lloyd Jones lança o seguinte desafio: mostre-me no Novo Testamento uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e não saber que foi batizada com o Espírito Santo. Todas as pessoas que receberam o selo do Espírito Santo no Novo Testamento foram tomadas da mais profunda comoção e se tornaram habilitadas a falar em termos de local, de horário, de dia da semana, em razão do fato da experiência ser inconfundível. Então, fica aqui essa exortação. Ai, deu uma contratura aqui no meu braço. Estou ficando coroa mesmo. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, essa é a minha esperança. O homem interior se renova dia após dia. Nunca senti isso, reverendo Aloysio. Está aqui, ó, o braço ficou duro. Então vai ver que também a obra da graça de Deus em favor de vocês, para eu pregar pouco, né? Então, pregue menos, meu servo. Mas então aqui fica esse estímulo aqui para você. Vamos fazer uma síntese de tudo que nós vimos? Vamos lá? Só para amarrar, 1 minuto eu termino a mensagem. Há 2 operações do Espírito Santo na obra de salvação. Uma que é chamada de espírito de escravidão e outra que é chamada de espírito de adoção. Primeiro, o Espírito Santo leva a pessoa a se desesperar. Primeiro, essa pessoa é tomada por convicção de pecado, ela passa a sentir fome e sede de justiça. E aí ela vai para Cristo. E ao ir para Cristo, o espírito de adoção vem sobre ela. Deus a abraça. E o Espírito, portanto, a move a se dirigir a Deus da forma mais íntima e segura possível. Abba, Pai. Contudo, entre o dia da nossa conversão e a nossa partida para a eternidade, tropeços ocorrerão. Ou será que só eu que preciso confessar pecado nessa igreja? Cometeremos erros. Nosso mau gênio vai se manifestar numa conversa. Não saberemos reagir com doçura a alguma coisa que nos foi feita. Me parece que nos últimos dias, pelo menos em 3 ocasiões, eu tive que pedir perdão a pessoas por não ter sabido reagir bem a um comportamento que me soou agressivo. E que eu poderia ter respondido com toda certeza, com mais doçura. Mas pequei. Então, o que ocorre nessas horas em que seu mau temperamento prevalece? Em que os seus olhos são atraídos por aquilo que você não deveria cobiçar? O que acontece? Nessas horas, você pode duvidar da sua salvação. Nessas horas, você pode perder a alegria da salvação, a segurança da salvação. Então, o que ocorre invariavelmente? Como você não quer viver num estado de miséria, o seu espírito testifica. O seu espírito dá um testemunho a favor de você mesmo. O seu espírito sai em sua defesa para dizer o seguinte: eu creio em Cristo. Eu vejo o fruto do Espírito Santo em minha vida. Agora acontece que as testemunhas podem se levantar a uma só vez. Eu já vivi momentos da minha vida de achar o seguinte, que eu nunca fui pastor, eu nunca fui pregador, que nada de bom fiz na minha vida. São momentos da noite escura da alma. O inferno se levanta para dizer que você é uma fraude. Você é uma fraude. E você tenta se defender. E você tenta dizer, eu até reconheço muito do que está sendo dito, mas eu já me arrependi. E há sinais de que minha vida mudou. Mas são tantas vozes se levantando,
A lei, ela vem de uma forma tão implacável que o espírito de temor pode o acometer e você perder a alegria de salvação. Pois bem, o que esse texto está dizendo é que o Espírito Santo pode vir em seu socorro, de maneira que toda dúvida seja eliminada, porque aí vai ser a voz de Deus silenciando o diabo, a lei, a sua consciência. É o Espírito Santo testificando com o seu espírito de que você é filho de Deus. Pois bem, essa obra do Espírito tem que ser buscada. Você tem que pedir por isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E diz o Evangelho de João, e ele disse isso com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Então você tem que pedir, Senhor, testifica no meu espírito. Senhor, põe o teu selo no meu coração. Me dá a certeza de que eu nasci de novo. Testifica no meu espírito que eu sou teu filho. E isso, uma vez buscado, veja só, é alguma coisa que pode acometê-lo nos mais diferentes lugares, horários do dia e das mais diferentes formas. Mas, em geral, parece seguir um padrão. O que todos que passaram por essa experiência declaram é que, primeiro, sentiram esse testemunho quando estavam lendo a Bíblia. Muitos testemunham disso. Eu estava lendo a Bíblia, de repente, o versículo pulou da Bíblia. E o Espírito Santo aplicou a passagem no meu coração. Outros falam que foi sem Bíblia. Estavam andando, não estavam lendo a Bíblia e, de repente, veio a sugestão de um versículo. Às vezes, também, durante a pregação. O mais interessante ainda, foi eu lendo um sermão de Charles Spurgeon, ele dizendo que isso pode acontecer até mesmo sem que o Espírito Santo use a Bíblia. É o Espírito Santo, de uma forma mística, dizendo para você que você é amado. Quando essa experiência é real, veja só, ela pode variar em grau. Eu tenho lido muito sobre isso. Martin Lloyd Jones diz a seguinte coisa, me perdoe ficar repetindo toda hora ele, mas que eu acho uma referência, o maior pregador do século XX. E quando eu menciono Martin Lloyd Jones, eu estou falando de um homem que tem uma legião do melhor da teologia calvinista, municiando o seu sermão, alimentando as suas pregações. E o Martin Lloyd Jones reconhece que essas experiências podem vir acompanhadas de dons espetaculares ou não. E que elas podem variar em grau. Elas podem ser suaves, mas tão poderosas a ponto de você não ter certeza de que é amado por Deus. Mas elas podem vir de uma forma... Então, a palavra que está me vindo é dramática. Não sei se eu estou usando a palavra certa. Mas pode ser que seja algo tão intenso, que você não deveria se surpreender de despencar, de desabar de joelhos. Por isso que Jonathan Edwards diz, não julgue esses movimentos nos quais você observa pessoas tendo comportamento, às vezes, caricato, bizarro. Porque, muitas vezes, esse comportamento representa uma administração infantil de uma obra que é verdadeira. O fato da pessoa gritar, uma vez num culto da nossa antiga igreja, eu fiquei em pé na cadeira, num culto de quinta-feira, tomado de tamanha comoção, eu saí do púlpito, fiquei em pé na cadeira. Já espero de Deus que nunca mais cometa uma bizarrice como essa. Mas acho que foi um comportamento infantil, no início do meu ministério nessa igreja. Foi um comportamento, para mim, infantil, que eu não faria de novo. Eu saí do púlpito, na antiga igreja, fiquei em pé. E fiquei lá, em pé, em cima de uma cadeira, não precisava fazer aquilo. Mas tem para mim que a origem do que me levou a ter aquele comportamento infantil foi uma obra do Espírito Santo. Eu estava visivelmente comovido naquela noite. Então, pode acontecer isso. Você vai saber se a obra é do Espírito Santo ou não pelo fruto. Pelo fruto. Se ficou em pé, caiu, isso não está querendo dizer nem que é do Espírito Santo, nem que não é do Espírito Santo.
o que vai dizer se a obra é do Espírito Santo ou não é essa alegria, essa paz. A mulher de Jonathan Edwards, para mim, apresentou a maior consequência que se possa imaginar dessa experiência na vida de um ser humano. Ela falou que quando foi visitada pelo Espírito Santo, a alegria se tornou tamanha e um amor que invadiu o seu coração, que o seu desejo era lavar os pés de todos os irmãos da igreja. Ela estava tão plena do Espírito Santo, que o seu desejo foi, em razão de não ter mais pelo que lutar na vida, por estar plena de felicidade, passar a servir as pessoas, se dedicando ao serviço mais humilde. Busque essa experiência. Nossa igreja está precisando disso, gente. Olha, alguns presbiterianos dizem, Antônio, você está errado, não use a terminologia batismo. Eu posso até dizer para eles, tudo bem, mas amigo, pergunto a você, você tem alegria indizível, cheia de glória? Você conhece aquela alegria de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8? Quando ele descreve uma alegria incomunicável e cheia de glória. Você tem essa alegria? Martin Lloyd Jones diz, se todo mundo tem essa experiência, então nós temos que duvidar da conversão de grande parte das pessoas que nós conhecemos, porque grande parte das pessoas que nós conhecemos não tem essa alegria. Agora, quando o espírito de adoção vem, aí você vai conhecer o que é felicidade. E você vai aprender em um dia o que em 10 anos não foi capaz de compreender. Vamos ficar de pé? Vamos ficar? Pedir para o pastor Aloysio orar por nós, clamando pela descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pode ser. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela palavra que ouvimos. Uma palavra, Senhor Deus, que encheu o nosso coração de esperança, porque se o Senhor está falando que é possível viver assim, então esse é o caminho que queremos trilhar, contando com a Tua bênção e debaixo do poder do Teu Espírito, porque nós queremos ser pessoas assim, cheias do Teu Espírito, batizadas com o Teu Espírito, pessoas que vivem sob o poder do Teu Espírito. Queremos, Pai, manifestar essa alegria indizível e cheia de glória, que fará com que as pessoas olhem para nós e percebam que estamos andando no centro da Tua vontade. Ó Deus, nós não queremos estar cheios de nós mesmos. Nós queremos estar cheios de Ti, do poder do Evangelho, da Tua presença, da Tua graça, da Tua palavra que é viva, poderosa e proveitosa. Ó Pai, que nesta noite o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós, que a começar em mim, o Senhor quebre corações aqui, Senhor, para que saiamos daqui mais parecidos com Jesus, para que saiamos daqui, para que vivamos uma vida semelhante à vida de Jesus, para que assim amemos mais, perdoemos mais, sejamos mais misericordiosos, mais amorosos, mais dóceis, portanto, mais parecidos com Jesus. Ó Pai, nós estamos aqui, queremos declarar pela fé que sabemos que podemos viver assim, contando com a Tua graça e contando com o Teu poder. Em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos, amém, Senhor.